Primeira coisa que a gente precisa comentar é que para você fazer qualquer ação na sua vida, qualquer iniciativa, você precisa ter 3 coisinhas. E não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi o Flávio Augusto, né? É visão, coragem e competência. A competência é aquilo tudo que você adquire tecnicamente, é as experiências prévias que você tem, tanto em lugares que você pode trabalhar, quanto a experiência que você traz da faculdade. Se você tem uma formação em arquitetura, engenharia ou design de interiores, você sim tem aí o básico, o necessário para começar. Eu sei que para muitos as faculdades não foram suficientemente completas, né? Não te entregaram, às vezes, um conteúdo suficiente para você poder entrar em campo, para você agir, mas o mínimo da competência, se você dosar qual é o serviço que você vai entregar, às vezes começar pequeno, fazer um projeto de um objeto que seja menos complexo, você tem sim essa competência. E se você não tiver, existem centenas de milhares de vídeos na internet, inclusive nossos, que podem te ajudar nesses primeiros passos. Então, eu, por exemplo, no início da minha trajetória, quando eu decidi que eu iria usar o software Revit, né, que é hoje o que a gente usa aqui, eu decidi isso lá na faculdade. Eu fiz um curso e esse curso foi dentro da faculdade. Nossa, foi muito ruim o curso, foi muito, muito ruim. Eu não aprendi nada. Só que eu decidi que aquela competência precisava estar incorporada pela visão que eu tinha do mercado. E aí, eu me debrucei, na verdade, foi meio que um golpe meio kamikaze. Eu acho que eu já contei essa história aqui no outro episódio. Ela é maluca, não, ela é maluca. Ela já tava com, né, a galera chama de TCC, né, esses trabalhos da faculdade aí, né, que a gente faz, né, trabalho final de graduação, né, aquele projeto gigantesco, né, gigantesco e tal. E aí, de repente, ela resolveu mudar o projeto inteiro. E não só isso, ela resolveu fazer tudo no Revit. Se ninguém te chamou de doida, é porque tem alguma coisa de errado. Rapaz, então, até hoje, quando eu lembro disso, eu arrepio. Faltavam 2 meses e meio pra minha entrega e eu decidi realmente, eu falei, olha, eu vou pro tudo ou nada, eu gosto dessas ações, sabe, assim, tem 2 tipos de pessoa. Tem a pessoa que gosta de sofrer e demorar e tirar o band-aid, né, lentamente. Eu sou daquelas pessoas que eu demoro a tirar, mas na hora que eu decido tirar, eu tiro ele de uma vez. Então, o Revit foi basicamente isso. Eu olhava aquilo, eu via aquele movimento, isso há quase 10 anos atrás, e eu pensava, olha, eu preciso migrar para essa ferramenta. Naquela época, eu usava o AutoCAD, mas enfim, eu só queria ilustrar essa coisa da visão, coragem e competência. Você tem que ter a competência, você tem que ter a visão, falar assim, olha, eu quero ir para aquele lugar. Então, eu lembro, desde a faculdade, o meu sonho, desde antes de entrar na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade é porque eu tinha uma vontade, um sonho de abrir o meu escritório. Isso já estava, assim, dentro da minha raiz. Meus pais são empresários, então sempre tive essa vontade. Mas eu achava, né, num determinado momento, que isso ia demorar muito. Eu imaginava que eu ia me formar, eu ia passar pelo menos entre 5 a 7 anos trabalhando num lugar que eu gostava, para depois eu ter ali a competência que eu acreditava que eu precisava ter para poder empreender nesse segmento. O que aconteceu? A vida, ela vai, né? A vida é uma caixinha de surpresa, como diria Joseph Klimber. Joseph Klimber. Quem não viu ainda, cara, veja, é do Melhores do Mundo aqui de Brasília, que é uma companhia de comédia. Joseph Klimber, meu amigo, depois vocês botam aí no YouTube, vocês vão bolar de rir, né? A vida é uma caixinha de surpresa, né? Sim. E aí o que aconteceu? Eu me formei e quando eu me formei eu trabalhava num escritório que aprendi bastante lá, mas não era aquele escritório que eu sonhava em trabalhar pelos meus próximos 5 ou 7 anos, né? Eu tinha essa visão, eu falava, poxa, eu preciso passar ali um tempo dentro de um local, fazer o meu melhor, crescer o máximo ali, quem sabe até me tornar, né, associado. Eu lembro que eu tinha essa vontade dentro de mim. E aí... Ambição, né, pô? Acho que tem que falar a palavra certa, isso é ambição. Ambição é diferente de ganância, tá, pessoal? Então... a gente precisa realmente interiorizar. Você tem que ter ambição na vida, boas ambições, ambição de crescer, ambição de ter uma qualidade de vida, ambição de poder oferecer o melhor para sua família, ambição de chegar onde você quer chegar. Sim, você é merecedor no momento em que você se esforça, coloca em prática as estratégias certas, né? A Rafa falou aqui dessa coisa da faculdade, não sei o que. Eu vejo muita gente que não tem intenção no que está fazendo, segue a carreira diplomática dentro da arquitetura e da construção. Então, assim, cara, seja mais intencional, vá atrás do conhecimento específico para você colocar em prática e atingir um objetivo específico, né? A Rafa falou aqui do Flávio Augusto, ele não tem diploma de nada, o cara. Então, todo negócio que ele vai entrar, todo tipo de empreendimento, ele vai em busca do conhecimento específico, ele vai se consultar com as pessoas especialistas da área.
Então, para a tomada de decisão dele. Então, eu acho que é por aí. Então, se você já tem o seu diploma, se você já tem aí, digamos, a sua âncora burocrática, né? O diploma hoje é praticamente um antídoto contra céticos, né? Então, assim, o Alex é arquiteto, a Rafa é arquiteta, somos formados numa grande faculdade federal, aquela coisa toda, é mais para cético, porque os clientes que chegam até a gente nunca perguntaram onde eu formei, quanto tempo eu tenho de formado. Então, cara, com isso, não justifica você não progredir, não ter ambição, digamos assim, na sua vida, na sua carreira, beleza? Pois é, e aí o que aconteceu? Nesse momento eu tava lá nessa empresa, o Alex estava muito bem empregado, obrigado, ele trabalhava numa construtora, era diretor de obras de uma coisa muito grande, assim, então para uma pessoa tão nova, era realmente uma oportunidade grande, né? Foi massa. Foi muito legal, foi muito aprendizado. Eu lembro que eu aprendi junto com ele, né? Porque ele tava lá, ele chegava, ele trazia, ele sempre foi muito de tirar foto das coisas, de mostrar, né? Vocês veem aí que a grande maioria das fotos do dia a dia e tal, o Alex que tá postando, eu geralmente fico mais nos stories. Mas ele sempre foi essa pessoa de registrar e de passar o conhecimento adiante. Então, era um aprendizado muito grande, era um lugar que dava uma estabilidade, tinha um bom salário. Construtoras naquela época pagavam realmente muito bem. Muitas vantagens para ele estar lá. Só que eu não estava tão feliz assim. Apesar de estar trabalhando com projetos, eu estava meio inconsolada com a situação, com algumas coisas que eu estava vendo do mercado, né? Essa coisa de RT, por exemplo, isso me incomodava. Eu ficava, meu Deus, mas como assim a gente, né, reclama tanto de política? Eu lembro que na UNB tinha um monte de movimento, fazia greve, fazia um monte de, né, movimento estudantil, invadia o reitor e depõe o reitor. Invade a reitoria. Eu lembro do escândalo da lixeira, você lembra? Não invade o reitor, não, deixa o reitor quieto. Invade a reitoria. Mas a gente era muito, assim, muito idealista, né? Eu era do centro acadêmico da FAO e aquilo era muito latente pra mim. Aí eu trabalhava nesse escritório, que era um escritório que fazia projeto de alto padrão, mas não me dava aquela coisa assim, meu Deus, eu tô mudando a vida, eu não tinha contato, eu não entendia muito bem os processos. E eu tava bem triste. Me vendo perto de me formar, comecei a cogitar a possibilidade de seguir os conselhos da minha mãe. Minha mãe sempre me deu esse conselho e ela me dava, na época eu ficava muito chateada. E hoje eu entendo que era com muito amor, sabe? Ela queria muito que eu fizesse um concurso público. Mesmo tendo sido empresária a vida inteira, mesmo tendo tido várias empresas, ter empreendido, ter tido liberdade, tudo aquilo que a gente vê no empreendedorismo. Ela queria muito que a gente... Eu e o Alex, inclusive, ela já chegou a matricular o Alex no cursinho, porque ela desistiu de mim, né? Ela desistiu, você lembra? Cara, é brincadeira. Eu não consigo botar freio nessa menina. Não, meu genro, mas já que você é um menino, mas ela começa a triar a gente, ela é advogada, né? Ela começa, não, como você é um menino mais centrado, um menino que ouve, um menino inteligente, é um menino, né? Fantástico, é um genro que toda sogra gostaria de ter, tem certeza que você vai me ouvir e tal, e eu, E convenceu, te engabelou porque tu foi fazer concurso, você foi estudar pra concurso. Eu já queria na época, né? Assim, antes de te conhecer, eu queria ser, né, policial federal. É verdade. Eu já estudava, eu queria fazer aquele negócio ali. Ele queria prender os meus amigos tudo. Eu queria aprender aquela, né, porra... O povo da fumaça lá da UNB. Esse povo da fumaça aí, meu amigo, eu queria prender falava, todo eu vou mundo. prender todo mundo, não sei o que. Mas enfim, aí o que aconteceu? Bando de vagabundo, vamos estudar, porra. Mas o fato é que aí a gente começou... Nesse meio tempo eu tava bem chateada, pensei em fazer concurso público e eu pedi de verdade, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu pedi a Deus, eu falei assim, cara, me dá um sinal, me mostra alguma coisa, eu preciso entender qual é o caminho que eu tenho que trilhar na minha vida, eu tenho filha, eu não posso deixar faltar nada pra minha filha, né? Na época, não sei se vocês sabem, a gente teve, nosso relacionamento de namoro foi bem curto, breve, em menos de um ano a gente já tava casada e grávida, literalmente. Foi muito louco, nossa vida sempre foi meio acelerada, né? Acho que essas coisas sempre aconteceram. Foi muito intensa, meu amigo. A gente vai fazer 10 anos de casado e já passou muita água debaixo dessa ponte. Exatamente. E nessa época a gente precisava desse caminho, né? Eu falava assim, meu Deus. E eu recebi uma ligação de um escritório que eu tinha ido fazer uma entrevista mais de um ano antes. E esse escritório tinha me chamado para um projeto que não tinha saído. E na época eu lembro que eu até pensei assim, eu acho que isso aí foi porque eu não fui selecionada, eles não quiseram me dizer, né? Eles ficaram sem graça de me dizer que eu não tinha sido selecionada. Mas tudo bem, vida que segue, né? Às vezes é porque não era para mim mesmo e tá tudo bem, né? A gente tem que aceitar mesmo a realidade que a gente tá instalada. Eu lembro que isso sempre foi meio que
que natural pra gente, essa coisa do aceita que dói menos. E hoje em dia eu tenho ouvido muito o Ítalo Marcilli, né, o Dr. Ítalo, ele foi até palestrar lá no nosso evento, e ele falou disso, de você entender a realidade que você tá instalado e fazer o melhor que você pode naquela realidade, né, porque tem gente que fica reclamando, tem gente que fica, né, ai, mas não podia ser assim, que mundo injusto, que mundo cruel, né, aquela coisa meio alto da compadecida, e naquela época a gente pensou, poxa, eu acho que eu não fui selecionada, mas vida que segue, vamos lá, segue o barco, vou fazer concurso então, tudo mais. E aí recebi a ligação desse escritório. E eles me fizeram 2 perguntas. 2. Eu tava há menos de 15 dias de apresentar o meu projeto final. E eles me perguntaram assim, você já formou? E a segunda pergunta, você sabe Revit? O que acontece? Eu falei, olha, eu não me formei, mas eu tô disposta a fazer o que preciso for pra poder entrar aí e assumir essa responsabilidade. Mas, Rafa, você não tá em final de semestre, não é muito difícil a entrega, porque a gente precisa que comece, tipo, amanhã. Era uma coisa assim, sabe? E eu lembro que naquela época eu virei e falei assim, Alex, eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou entrar. Eram 8 horas por dia para uma pessoa que era, né, estagiária, de repente virei arquiteta e entrei num lugar que eu precisava dar o meu melhor ali e fazendo uma entrega de projeto final. Não sei se você já passou por isso, mas entrega de projeto final. E com um filho pequeno. E com uma filha de 1 ano e pouco ali. Realmente, o projeto final de faculdade de arquitetura é uma coisa insana. Foi muito louco. Teve um dia que eu fiquei 2 dias literalmente sem dormir e aí eu me vi 2 dias sem tomar banho, porque o dia não tinha virado ainda na minha cabeça. Então eu ainda tava naquele mesmo dia. Em média eu tomo 1 banho por dia, agora que eu inventei de tomar banho gelado, eu tomo 2, já tem 6 meses, né? Tô até mais limpinha. Mas no final das contas, antes eu tomava 1 banho só, cara, era o normal pra mim. E aí eu lembro que o Alex falou assim, você tá doida, calma, para, conversa lá, explica o que tá acontecendo, que você precisa desse tempinho pra terminar. E aí eu pedi lá pra eles pra eu sair uns 2, 3 dias um pouco antes do horário, e deu tudo certo no final. Mas essa história toda foi pra chegar em que, nesse momento, eu comecei a entender e a ter a minha competência. O Alex continuava nessa construtora e por lá a gente ficou. Passaram-se alguns, acho que foram quase 2 anos que eu fiquei lá. De repente, foi muito louco que eu virei pro Alex e falei assim, olha, gente, salário de escritório de arquitetura, por mais bem intencionado, olha, gente, vocês me pagaram muito bem, eu sou muito grata, de verdade, pelo salário que eu tinha. Eu sei que o valor que eu gerava era compatível com o mercado, mas não dava pra pagar as minhas contas. E eu disse, esse recado não foi pra você não, foi pra se alguém do escritório que eu trabalhei assistir isso aqui, eu sou realmente grata, eu honro cada dia que eu passei lá. Mas o salário não era suficiente pra eu ter a qualidade de vida. Volta na coisa da ambição, para a ambição que a gente tinha, a qualidade de vida que a gente queria ter. Né? Imagina aí, 2 arquitetos formados, sabe, família indo viajar, aquela coisa toda, e a gente nunca tinha dinheiro para nada. E, cara, é chato, né? É chato. E o seu salário era bom, mas não dava para segurar as contas da casa toda, né? O custo de vida Brasília tem um custo de vida, não sei para quem não é de Brasília, mas Brasília é uma coisa meio maluca aqui, sabe? As coisas realmente são muito caras. Aí você fala assim, não, mas São Paulo é caro, não sei onde é caro. Vai por mim, Brasília é muito caro. Brasília aqui, o metro quadrado, o custo de vida, cara, é coisa de... Mas cada realidade tem seus desafios, não é porque a gente estava em Brasília... Não, eu tô falando da nossa realidade, né? Exato. Né? A nossa experiência aqui. E aí, nessa época, eu lembro que eu tava numa questão que Maria era muito alérgica. Minha filha, ela tinha muita alergia. E ela tinha crises de bronquite que eram, assim, intermináveis. E chegou ao cúmulo de eu não ter coragem de levar ela no médico. Olha que louco isso. Eu não tive coragem de levar ela no médico, porque simplesmente eu não tinha coragem mais de chegar atrasado no lugar que eu trabalhava. Nessa época a gente tinha uma babá, ela era maravilhosa, só que ela não conseguia ter horário. Então assim, eu tinha que estar no escritório às 8 horas da manhã e ela só chegava 8h30. E eu falava, pelo amor de Deus, Priscila, chega cedo, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar. E o Alex tinha que estar bem cedo na construtora, né? Então eu ficava lá com Maria, não tinha com quem deixar, e era aquela confusão. E aí o que aconteceu? Foi somando essas coisas, né, de eu chegar atrasada e sem querer chegar atrasada e ter que emendar almoço e ter que ficar até tarde. A gente fazia muito concurso público lá, então concurso de projetos, né, concurso. Eu trabalhava demais, gostava bastante. Nossa, realmente eu gostava muito de trabalhar lá, eu sou bem saudosista. Só que
não tava dando. Na hora de ponderar ali o que eu ganhava, pelo que o tempo que eu tava perdendo de estar com a minha filha, de não poder levar ela no médico, de ter que pedir pra minha mãe levar ela no médico, eu fiquei assim... Vários feriados você passou longe da gente, né? Eu lembro que Páscoa... É normal, trabalho de escritório de arquitetura, gente, eu não esperava não, que e a fosse Rafa diferente. mentia pra mim pra caramba, falou assim, não, lá nesse escritório, eles têm uma política muito rígida de não trabalhar fora de hora. Sempre entrava fora de hora. Eu sempre falava assim, entrava não, final de esse é semana. o último projeto, esse é o último projeto. Mas nunca acontecia. Gente, é dia a dia de escritório de arquitetura, né? Quem não sabe como é que funciona. A gente foi ajustando algumas coisas no nosso escritório que hoje em dia a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Inclusive, time Bora, se vocês estiverem assistindo, vocês estão muito na molezinha. Molezinha. Molezinha, maciota aqui nesse escritório. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu falei com o Alex, falei, olha, eu tô achando que... Ele sempre pegou o projeto por fora, né? Desde que o mundo era mundo, ele formou, ele já pegava o projeto. Antes de formar, na verdade, não recomendo, tá? Exercício legal da profissão, não é isso que eu tô falando, mas eu sempre fazia uma decoraçãozinha ali com os amigos, amigo do amigo, né? A gente pintava uma parede, empurrava um sofá, fazia uma bancada, um negócio. 3D, vocês faziam muito, 3D, né? eu fazia muito 3D. Então, assim, antes de formar, já juntava os amigos ali na época de faculdade e a gente, né, alugou uma salinha ali com os colegas e já fazia 3D para outros escritórios, né? Escritório de verdade. É isso aí. E tal. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de vender, né? Então, nunca fiquei parado. E aí eu falei, tô pensando em sair porque tá difícil, eu não sei se eu preciso... Na época minha irmã até tinha me indicado para um cargo que eu trabalharia bem pouco, ganharia muito, mas também não era na área, também não era na arquitetura. Eu ficava, meu Deus, eu sou muito apaixonada por isso aqui, eu não quero ter que fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo, né, prioridades, minha filha, que se dane a arquitetura, que se exploda. Se eu tiver que vender banana na feira, eu tô cagando pra minha paixão, né? Porque tem horas que a gente tem que ser realista. E nessa época eu falei assim, eu vou ter que abrir mão desse lugar. E foi difícil. Eu chorei pra pedir demissão. Foi tipo, ridículo. Mas eu chorei, eu falei assim, eu não quero ir embora, mas eu vou ter que ir embora. E aí eu saí, o Alex tava ganhando super bem, falou, beleza, eu seguro as pontas aqui, a gente dá uma baixada no padrão de vida e tudo mais. E aí veio a bomba. Em pouco mais de um mês. Foi um pouco, talvez até menos, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu saí e a construtora que ele trabalhava fechou. Simplesmente teve uma questão judicial, era um novo bairro em Brasília que eles estavam executando e aí teve embargo de obra, já estava vindo numa confusão, mas a gente não imaginava, porque, né, de repente era um império. E aí fechou as portas. O Alex pegou uma rescisão, né, na época, tinha essa coisa, era CLT que ele tinha, pegou uma rescisão e falou assim, meu Deus, e agora? O que a gente faz, né? Torra das ricas, vamos no shopping, vamos torrar esse dinheiro. Falou, não, pelo amor de Deus, a gente precisa viver. E a gente tinha ali, cara, era o suficiente pra viver 3, 4 meses, era uma coisa, né, era muito pouco. E aí o Alex falou, eu sempre peguei projeto, vamos continuar pegando projeto, mas agora você me ajuda, oficializo você como, né, minha sócia, antes era minha estagiária. Ele me botava pra trabalhar, falava assim, não, vamos tomar um vinho, amor, e abriu o computador. Falava assim, faz esse render aí pra mim, você lembra disso? Era assim, não, hoje a gente vai ouvir uma música. Eu sou investidor nato, né? Foi minha melhor estagiária, eu já casei com ela pra ela não pedir demissão de mim, entendeu? Caramba, mas eu era muito explorado, ele me botava pra trabalhar mesmo. Mas foi muito bom, inclusive eu lembro que o meu estágio em obra, você lembra da faculdade? Caraca, eu assinei esse estágio em obra. Porque eu tinha estagiado em obra, mas não na época que eu tinha que fazer estágio em obra. E quando você fazia faculdade, que eu já era formado, tá? Só pra contextualizar que eu sou um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho, só um pouquinho. Cara, quando eu comecei a namorar com ela tinha um amigo picareta, se você estiver ouvindo a gente, Nicolas, você é muito picareta, velho. Aí ela fazia os trabalhos... Picareta não, tadinho, ele não era feliz fazendo Ele era um picareta, ele pegava os trabalhos de faculdade com a Rafa, e aqueles trabalhos de faculdade que todo mundo fica virando noite, né? Quem é arquiteto sabe, fica virando noite na porra desse trabalho maluco aí. E aí, cara, ele sumia, velho. Ele não fazia porra nenhuma. E aí eu, poxa, começando a namorar com a Rafa, fazendo média, né? Arquiteta, aquela coisa toda. Ele sumia, ele não era feliz. Hoje em dia ele nem faz. Ele largou a arquitetura, foi fazer direito, é muito mais feliz assim. Mas ele odiava. Meu amigo, eu sei que eu que virava a noite igual um retardado, né, fazendo média, namorada nova, aquela coisa e tal, né? Mas aí faz parte. A gente falou, então tá bom, vamos abrir o escritório.
Só que como assim vão abrir um escritório, né? Como assim vão abrir um escritório? O que a gente tem? Portfólio? E aí, de onde a gente começa? A gente tinha feito projeto, o Alex tinha os projetos dele lá, mas portfólio em si era difícil, né? Não fazia obra, não estava envolvido, entregava um projeto e às vezes era um projeto bem básico, não tinha essa expertise, né? Inclusive a experiência que você tinha tido em escritório de arquitetura era quase zero, você foi direto para o seu, né? O Alex mexeu muito com música durante a faculdade. Olha que louco isso. Vocês sabiam disso? Ele foi músico, ele, tipo, cantou mesmo profissionalmente. Você botar no Google aí, no YouTube, Alex brasileiro, você vai ver de Sweet Child O' Mine a Ai, se eu te pego. Basicamente isso. Eu tentei de tudo. Ele tentou de tudo na música, foi muito louco isso. E eu apoiei pra caramba, porque eu via que tinha muita paixão e muito talento ali. Né? Inclusive, ele canta pra caralho, se vocês forem ouvir. Né? Quem conhece, quem já viu algum evento... Bom, pelo menos ela continua sendo minha fã, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Canta muito mesmo, não vou mentir. Mas nesse mercado de música não deu certo. A gente tentou, não tinha dinheiro que chegasse. Eu lembro que eu ganhei um concurso de arquitetura e aí tinha um prêmio, né? Quando você ganha... Na verdade, a gente ficou em segundo lugar. É legal falar dessa fase, né? Antes de você falar do concurso. É verdade. A música, quando a gente ficou nessa fase que a Rafa saiu do escritório de arquitetura, contando com o meu emprego lá na construtora, e eu... ficamos os dois desempregados, cara, ficou um gap aí, né? Então eu ganhei aquela rescisão e aí você não consegue arrumar clientes de imediato, tem que fazer um marketing, aquela coisa toda e tal. E nesse gap a gente passou muito perrengue financeiro. A gente chegou a ter a nossa energia cortada do apartamento. A gente, sabe, não tinha grana pra nada mesmo. Então, cara, eu peguei meu violãozinho, botei nas costas, voltei a tocar em barzinho, acionei alguns contatos assim e tal, e tá lá no YouTube. Eu nunca tirei. Tá lá no YouTube, se você botar lá, Alex Brasileiro lá, tem eu tocando em alguns botecos e tal. E depois você ainda continuou tocando, mesmo com o escritório já dando certo. Não, gostava, mas eu né? sempre gostei. Depois que emendou, né? Aí, beleza, depois eu Inclusive, se precisar, o cachê, o contato, exatamente. eu aí, tô cara, agenciando. Eu lembro, cara, eu lembro que eu fiz eu sempre tive uns equipamentozinhos, né? Aquela coisa toda. Eu tinha que ir lá montar o negócio. Teve um dia que eu fiz, sei lá, 3, 4 horas de show lá, tocando no violão lá. Eu não tinha mais tanta costume mais de tocar com violão de aço, né? Que as cordas são bem duras e tal. Meu amigo abriu meu dedo, aquela coisa toda. Eu ganhei R$136 de cover, pra vocês terem ideia. E não recebi nem no mesmo dia. Eu lembro que foi uma luta para receber esse dinheiro, porque o pessoal dizia que tinha que entrar no cartão e a gente precisava daquilo meio que para fazer compras, né? Fazer compras. Meu amigo, eu lembro que, assim, foi uma época que eu fiquei emocionado, porque, assim, eu tentei muito fazer sucesso, né? Ganhar dinheiro com a música, aquela coisa toda, e nunca consegui. Nesse momento de necessidade, a música me salvou, né? Então, eu ganhei esse pouquinho de dinheiro. Eu lembro que eu fui no supermercado muito baratinho daqui de Brasília, comprei tudo de segunda, de terceira, para o dinheiro poder render. Né? Então eu pensei assim, né, no lado bom da coisa, falou, cara, brincadeira, né? Eu achei que eu nunca ia ganhar dinheiro com a música e foi justamente a música que me salvou nesse gap aí, né? Enquanto a gente tava saindo dessa transição de começar e não ter clientes e ter que fazer um marketing bem feito para poder aparecer, a gente fala muito, apareça e cresça. E a gente sempre teve pai e mãe, tanto o Alex quanto eu, que podia nos ajudar, mas na época a gente já tava com orgulho ferido já, de pedir muita ajuda e chegou num limite que a gente falou, cara, não tem mais cara de pedir, né? A gente trabalhava muito também e eu lembro que meus pais, principalmente, eles julgavam muito assim, mas, gente, vocês trabalham tanto e sabe, o que tá acontecendo? Vocês estão precisando toda hora de ajuda, e cadê esse tanto de trabalho, né? Dá uma mudada nisso aí. A gente pegava vários projetos e tal, só que a gente precificava errado, né? A gente cobrava errado, que eu tenho certeza que isso é uma... Mas deixa eu contar como é que foi essa decisão de abrir o escritório, porque aí, né, só pra gente contextualizar. Começamos ali a pegar uns projetos, mas não tinha nome de escritório. A gente meio que, né, o Alex sempre gostou dessa coisa de conversar, de vender e tudo mais. E aí pegava na nossa rede de relacionamentos mesmo. Eu lembro até de um caso que ele pegou um projeto, bateu o carro, olha que louco isso, bateu o carro, e aí não tinha dinheiro pra pagar o conserto do carro. Aí ele trocou o projeto pelo conserto do carro. Foi muito louco. Ele trocou o projeto da oficina pelo conserto do carro. Dica pedrada pra vocês, cara. Façam catira. Catira em Goiás, né, esse escambo, faça, meu irmão, catira. A gente não fala que dinheiro é troca de valor, então se você tirar o dinheiro da frente, nada mais é do que você fazer alguma coisa que tem valor para quem tá ali na sua frente e essa pessoa te oferece alguma coisa de valor de volta. Então eu precisava arrumar meu carro, o cara precisava arrumar a oficina, entendeu? Então... Pronto, deu match, sabe? Tipo, se fosse hoje em dia no Tinder, deu match. Um precisa de uma coisa... Enfim, piada ridícula. Não, match com mecânico. Piada péssima. Não.
Não dei match com o mecânico, deixa eu contar. Aí, a gente, o que aconteceu? Contudo, entretanto, todavia, a gente pegou e chamamos aí alguns colegas. Tinha muito medo, muito. A gente não tinha portfólio, a gente não tinha dinheiro. Então a gente pensou assim, vamos juntar uns amigos, a gente divide portfólio, a gente divide espaço, a gente faz um investimento dividido. Na época éramos 5 pessoas. E aí são mais pessoas pensando. A gente sempre teve essa coisa de que ninguém faz nada grandioso sozinho. Isso sempre esteve, assim, muito latente pra gente. Então a gente nunca teve pretensão de fazer tudo só. Nunca. Realmente era algo que a gente não imaginava. Só que a gente foi atrás dos amigos mais próximos, assim, né? Eu tinha trabalhado já com algumas dessas pessoas, eram colegas de faculdade que a gente gostava, que a gente se sentia bem com eles, né? Então a gente pensou, pô, vamos juntar aqui uma sociedade e aí é o que o Alex chama, né? De dividir o cagaço. Vamos dividir o cagaço porque aí fica melhor. E aí, qual que foi a decisão que a gente tomou? Como um dos maiores desafios que a gente tinha naquela época era essa coisa de estar longe da nossa filha, de não estar vendo ela crescer, de estar um pouco, né? Eu sofria muito com aquilo. A gente pensou, poxa, a gente já tá trabalhando meio que em casa, né? Vamos institucionalizar essa parada então. Vamos organizar aqui um espaço que a gente possa ter um espaço de trabalho. A gente pensava assim, cara, e daí? Que a gente não vai ter um escritório numa sala comercial. A gente não tem dinheiro, né? Fato, isso é a realidade instaurada. Bota o pezinho no chão. Você tem dinheiro pra abrir uma sala comercial? Se você tem dinheiro, beleza, vai lá. Lógico que é o melhor. Talvez, hoje em dia eu nem tenho mais essa visão, mas lógico que pra alguns esse é o melhor caminho. Vai lá, investe, abre uma sala comercial, aluga um lugar, reforma esse lugar. Cara, imagem é tudo no nosso mercado. Construção, arquitetura, engenharia, as pessoas estão ligadas com isso. Não pode ser um lugar horroroso. Então a gente se esforçou aí para ter um local que quebrasse um galho ali pra gente. Então fizemos um projeto, né? Não foi Casa de Ferreira Espeto de Pau. A mesa, deixa eu mostrar aqui pra vocês qual que era a nossa mesa. E a gente fez uma porta de correio em MDF que se fechava. E dali pra dentro era o nosso apartamento, a nossa vida familiar, né? E, cara, e não era raro, a gente foi crescendo, a equipe foi crescendo. Chegou a ter 9 pessoas. Chegou a ter 9 pessoas trabalhando, tem foto disso também, tá? E a gente trabalhando aí dentro, aí chegava cliente pra reunião, aí ia todo mundo pra cozinha. Era muito louco. Tinha que todo mundo pra cozinha, e a gente perdeu. Aí o que aconteceu? A gente começou a perder total. A gente não tinha mais limite entre casa e trabalho. E aí a gente decidiu. Né? Precisa entender que aquilo que não te mata te fortalece. E isso é em toda e qualquer ação que você for tomar na sua vida. Ter plano B é uma merda. Já dizia Chris Gardner, né, daquele filme A Procura da Felicidade. Inclusive eu recomendo, se você não assistiu esse filme, tem muita lição de vida ali que você vai falar, poxa, se ele também conseguiu... Eu gosto de me inspirar, não sei você, mas eu gosto de me inspirar em pessoas. Isso, inclusive, não é só inspiração, isso é modelagem. Isso é uma técnica que os bilionários usam para poder alavancar e chegar de forma mais rápida em resultados maiores. A inspiração, se você usar ela do jeito certo, não só daquele jeito romântico, eu me inspirei, que história maravilhosa. Cara, não, bicho. Pega e faz igual, melhora, masteriza, hackeia, sabe? Esse processo de masterização, ele é fantástico. E a gente olhou aquilo e eu lembro que na época a gente pensou isso, né? A gente tem outra opção? Eu não tenho outra opção. Decidi, bati o martelo, não vou fazer concurso público. Minha mãe vai espernear, vai ficar nervosa comigo, um dia ela vai me entender. E ela me entende hoje, ela sabe, ela também não se arrepende de todos os conselhos, e com razão, eu também não me arrependeria se fosse minha filha, porque era com amor, era com vontade de ajudar. Mas hoje, ela vê que não faz sentido. Eu lembro que a primeira vez que eu recebi Cara, foi muito louco isso, né? Você lembra que a gente tava no escritório e aí minha mãe me ligou e falou assim: minha filha, você viu que saiu um concurso pra não sei o que do IAB? Aí eu respirei fundo e falei assim: de novo isso, cara. Meu escritório já tava bombando. Já tava assim, a gente já tava com um cliente que a gente não conseguia atender, tinha fila de espera. A gente já tava indo pros Estados Unidos uma vez no ano, viajando pro exterior, já tava bem, sabe? Não fazia sentido aquilo. E ela ainda insistia, era muito louco isso, ela ainda insistia. Teve muito tempo que ela ainda insistia. Só que nesse dia, aí ela falou assim: é um concurso de um prédio lá do IAB. Aí eu, não, mãe, tá bom, vou ver. E desliguei o telefone, bem grosso, assim, né? Tipo, honre pai e mãe, 0. Porque eu fiquei puta da vida. Eu falei, não é possível, nessa altura do
campeonato. E aí eu desliguei o telefone e falei assim, gente, eu acho que eu ouvi uma coisa diferente dessa vez. Foi meio diferente. Aí peguei o telefone e liguei de novo. Falei, mãe, me explica esse negócio aí direito. Ah, você não quis nem me ouvir, né? Não sei o quê, mas é o seguinte, é um projeto, concurso de um projeto que... Eu falei, o quê? Meu Deus do céu, minha mãe tá falando isso. E aí foi o primeiro concurso de projeto que eu fiz sem minha mãe me encher as patavinas, dizendo que eu tava trabalhando de graça, que eu estava, né, desperdiçando tempo. Foi muito louco. Mas enfim, é a vida dá volta. Mas voltando, né, no nosso início ali, juntamos o bigode com sócios, investimos ali, eu lembro que a gente gastou, gente, nessa obra toda, no fritar dos ovos, não deu 5 mil reais. Deu não, cara, deu... Foi muito louco. Que 5 mil reais? Não, o painel de marcenaria eu lembro que foi 1.800, mas aí a gente fez gesso, aí o gesso a gente teve que fazer na sala toda. Porque ia ficar uma emenda. Aí a gente pagou só os custos. Aí dividindo os cagaços com os sócios, tudo deu 1.000 e pouquinho pra cada um. Cara, imagina. E a gente ficou usando as cadeiras nossas, que eram essas cadeiras horrorosas aí, ó, da Tokstok. Essas cadeiras destruíram, os caras detonaram. Cara, e a gente usou essas cadeiras por muito tempo, tá? Até elas não aguentavam mais. Começou a quebrar o encosto cara, dela. todas bambas. Mas, enfim. Cara, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão. Pessoas de sucesso, o plano B das pessoas de sucesso é fazer o plano A dar certo. Tá? Então você precisa realmente parar de dar desculpas mesmo. Eu vejo muita gente que coloca a culpa nos filhos. Não, mas eu não consigo porque eu tenho filho. O filho ele deixa de ser o motivo pelo qual você faz alguma coisa para ser a desculpa para não fazer. É muito doido isso. É muito doido. A sociedade parece que cobra. Ah, não, mas se você deixar o seu filho numa creche, ou se você deixar com a babá, você é uma mãe má, você é um pai mau, porque você não está com seu filho. Você tem que ter tempo de qualidade com seus filhos, não é quantidade não. E você, na verdade, vai ser muito mais motivo de orgulho para os seus filhos se você conseguir realmente realizar os seus sonhos e mostrar para eles que é possível sim. Né? Aconteça o que acontecer, é possível você virar a mesa e você realizar os seus sonhos. E uma coisa também que a gente nunca achou que fosse ser fácil. Nunca Não é passou... fácil até hoje. Nunca passou pela nossa cabeça. O Alex falou assim, eu lembro que eu te falei uma coisa que foi assim, poxa, se a gente pegar 2 projetos por mês, a gente consegue pagar o que que eu e você recebemos hoje, né, em cada um dos empregos. E aí eu falei pra ele assim, e como é que a gente vai fazer pra pegar esses projetos? Porque eu não tinha esse hábito, ele tinha essa rotina de sempre pegar um projetinho ali, outro ali, mas era um a cada 3 meses. Eu tava ali no escritório, gente, eu tava no escritório, eu trabalhava pra aquele lugar, eu não ficava pensando em pegar cliente por fora, eu achava isso super antiético. Inclusive, quando eu tava trabalhando pro Alex, né, nos projetos dele, eu ficava assim, cara, eu não posso usar nada de lá, eu não posso usar... Eu tinha esse sentimento de respeito muito grande com o local que eu tava, porque eu sabia o quanto era concorrido estar ali, o quanto as pessoas gostariam de estar ali. Eu valorizava muito aquilo, só que eu falava, não é simples assim, né? Eu via o desafio lá de ter sazonalidade, de ter baixa de cliente, de ter que chegar e ouvir lá do dono do escritório que talvez ia precisar de umas férias da galera. Gente, ó, talvez vocês precisam tirar umas férias, né? Basicamente, eu não tenho como pagar o salário de vocês. E tá tudo bem, assim. Eu lembro que eu ouvi aquilo e eu falei, não é fácil mesmo. Gestão de pessoas também, né? Não é fácil. Então, assim, Nossa, lidar com tantas emoções, são muitas mulheres, meu Deus, aqui somos mais de 80% de mulheres, e não é porque a gente quer, não, é porque vai fazendo o processo seletivo e, né, foi mal, as mulheres estão arrebentando aí a boca do balão. Mas, gente, tudo mulher junto, é muito louco. É TPM junto, mulher tem uns negócios que, eu sou mulher, eu posso falar, né? Não briguem comigo as feministas, não, mas mulher tem umas coisas que homem não tem, homem é mais prático. Homem é mais assim, não vou discutir por coisa de... Mulher sofre, leva aquilo, né, pro lado pessoal, e a gente lida com mulher. E eu sabia lá, porque no escritório que eu trabalhava também era 90% mulher, e eu sabia dos desafios que era. Uma tava grávida e chorava porque o fulano foi grosso, porque a ciclana falou tal coisa. E eu falava, meu Deus, a gente vai entrar nisso. Eu achava que isso ia acontecer daqui a tantos anos. Os desafios de empreender, cara. E assim, eu acho que se eu puder dar uma dica pedrada pra vocês em relação a isso, só vai, cara, só vai, tenta, testa, porque, lógico, tem que modelar negócios para você ganhar tempo, modelar pessoas que já fizeram antes de você, para você, cara, ganhar tempo e você poupar dinheiro, para você pegar atalhos aí rumo aos seus objetivos. Mas você tem que ir, porque eu vejo muita gente que fala assim, mas eu tentei uma vez, eu tive uma sócia e aí não deu certo.
esse negócio não funciona para mim. Na verdade, você não fracassou, você simplesmente entendeu como não fazer aquilo. É igual Thomas Edison, fez 10 mil vezes a tentativa de fazer a lâmpada, então ele não fracassou 10 mil vezes, ele descobriu 10 mil vezes como não fazer aquilo. E ele foi fazendo até dar certo. Então, não existe fracasso, o que existe é feedback. Então, você entendeu ali, você pegou um feedback de como fazer um ajuste e falar, bom, dessa forma não dá certo, vou tentar assim, vou tentar assim, vou tentar assim. E aí você consegue chegar onde você quer chegar, são degraus. Eu acho que nem graça teria se a gente tivesse, vamos montar um escritório? Vamos, abre as portas, pá, aí tá uma fila de clientes esperando a gente cobra o tanto que a gente quiser e as pessoas pagam, e aí, né, vida feliz e final feliz. Não é assim que funciona. Hoje, tá falando isso para vocês aqui, rememorando esses momentos, né? Sem querer ser piega, sem querer ser vitimista nem nada disso, mas a gente valoriza o que a gente tem. A gente valoriza a nossa equipe, a gente valoriza a nossa empresa, a gente valoriza o nosso dinheiro, a gente valoriza tudo que a gente construiu até aqui. Então a gente cria laços. Então eu e a Rafa hoje a gente não é só marido e mulher, nós somos sócios, nós somos companheiros, parceiros. Você tem muita coisa pesada nessa balança, que quando você, a gente brigou, desentendeu, não sei o quê, você tem digamos assim, um elefante sentado na balança para você respirar fundo e falar assim, cara, essa pessoa merece meu respeito. Tem uma história por trás, né? Rapidinho você puxa o fio da meada aqui e fala assim, cara, não é bem assim. As pessoas perguntam muito isso pra gente, cara, como é que vocês dão conta de trabalhar junto? É isso, cara, é respeito, é história, respeitar o ponto de partida. Eu falo muito dentro da mentoria isso. Aprendam a respeitar o ponto de partida de vocês. Porque hoje vocês podem estar reclamando, podem estar insatisfeitos, né, com o resultado que vocês têm hoje, e tem que estar insatisfeito sempre, essa que é a verdade, sempre feliz, nunca satisfeito, mas hoje eu tenho certeza que talvez vocês estejam muito melhor do que vocês estavam quando começaram. E isso tem que ser o motor propulsor de vocês. Cara, não está do jeito que eu quero hoje, mas olha só o tanto de coisa que eu já conquistei. E vocês têm que honrar isso. Olha a quantidade de clientes que eu já atendi, olha quantos anos eu já me dediquei a essa profissão, já estudei, já li, já fiz curso, já ajudei outros profissionais às vezes. Então você tem que se parabenizar também, bater mais no peito e falar, cara, eu tenho meu valor. E tem certos momentos que esse negócio, eu não tenho dinheiro, né? A gente também não tinha dinheiro e a gente arrumou dinheiro para fazer o que precisava ser feito, né? Você tem que trabalhar às vezes com recursos de terceiros. Os nossos sócios naquela época foram pessoas que ajudaram a gente nessa empreitada. Fez a diferença ali naquele momento para eles também, fez a diferença pra gente. Num determinado momento a gente viu que a visão estava desalinhada, um queria ir para um caminho, outro queria ir para o outro. Continuamos amigos de verdade, são pessoas que eu realmente adoro e gostaria até de conviver mais. Porque, né, na correria da vida a gente acaba se perdendo, assim. Mas, basicamente, você não pode... Essa desculpa, eu não tenho dinheiro. Será que você não tem mesmo? Será que você não tem? Eu gosto muito daquele exemplo, né? Se te disserem que tem um apartamento na Avenida Paulista por R$100 mil disponível para você. Por R$100 mil para você comprar hoje. Sendo que amanhã você abre a boca, um apartamento que vale 2 milhões, você abre a boca, você vende por 1 milhão, você arruma ou não arruma dinheiro? É lógico que você arruma. Você só não arruma se você realmente não tiver prestado atenção no que eu falei. E no seu escritório é basicamente isso. Se você acredita naquilo ali, se você encara como um investimento, você faz esse dinheiro aparecer. Você investe. E eu lembro que era quando a gente estava no fundo do poço que a gente foi mais embaixo ainda. A gente foi mais embaixo. Foi quando a gente falou assim, a gente precisa fazer esse negócio acontecer, então vamos botar pra lascar. A gente começou a dever condomínio. A gente deveu a escola da nossa filha. A gente foi até o fundo do buraco, porque a gente tinha que fazer aquele negócio dar certo. Todo o dinheiro que a gente tinha era pra gente sobreviver e investir no nosso negócio. Tem gente que quer pagar o preço. Tem gente que não quer pagar o preço. E aí tá tudo bem. Só depois não vem reclamar que não tá tendo resultado. O que a gente mostrou aqui hoje pra vocês foi exatamente os bastidores da nossa história. E eu quis trazer isso, eu falei com o Alex, falei, vamos falar sobre isso. Porque a gente precisa mostrar a vida real, a vida como ela é. Não é flores, não. Não é brincadeira de criança. Não é, de repente eu acordei arquiteto, vou abrir um escritório. Não, cara. São decisões, são escolhas que você tem que fazer na sua vida. Levar a vida a sério. E falar assim, é isso que eu vou fazer. E aí, naquele momento, você dá o seu melhor. Mas o meu melhor tem que ser perfeito. Então, você já tá no lugar errado. O perfeito não vai te fazer chegar no próximo nível. Você acha que essa sala tava perfeita? Tinta preta,
MDF meia boca. A gente que pintou. Um monte de coisa remendada, costurada, de amigo que doou. Pelo amor de Deus. Livro de faculdade pra enfeitar, fazer a decoração do negócio. A estante dos livros lá, eu pintei, eu tenho até foto disso. Minha tia deu pra gente uma estante velha, caindo aos pedaços, a gente lixou e pintou. Eu também pintei, tá? Eu tenho ela até hoje. Na área de serviço, né? Eu pintei com tinta óleo, ficou uma... Nossa, foi uma tragédia. Demorou pra... Não, fedeu. Várias mãos e muito trabalho. É isso que vai fazer você dar certo. É você arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Não é escritóriozinho perfeitinho. Não é você ter ter o site perfeito. Você precisa fazer... Gente, hoje a gente tem ferramentas que são assim... A gente tá vivendo uma onda que nunca existiu na história da humanidade de oportunidades. Qualquer ser humano pode trabalhar o seu marketing hoje. Você que está assistindo esse conteúdo ou ouvindo esse podcast, você tem tudo que você precisa na sua mão. Você tem um celular, né, para você estar assistindo ou ouvindo, ou você tem um celular ou um computador. É só isso que você precisa. Tudo tá aí, a informação tá aí para quem quiser. Quer aprender a montar site? Nosso primeiro site. Eu que fiz. Eu sentei a bunda durante uma semana, assistindo tutorial, pegando informação, ligando para amigo, entrando em fórum de madrugada com filho pequeno. Eu não falo isso para me gabar, não. Eu falo isso para você ver que é possível. E eu sempre fui zero à esquerda em tecnologia. Zero à esquerda. Sabe aquela senha do The Sims pra ganhar dinheiro? Eu não conseguia botar aquele negócio pra funcionar. Eu tinha uma amiga, Raíssa, ela era nerd pra caramba do The Sims. Cara, se não fosse ela, eu era mais pobre do The Sims. Eu só sabia fazer as casas. Só que eu precisava de dinheiro pra fazer as famílias viver. E aí eu pedi ajuda pra ela. Isso aí deve ser estigma de arquiteto. Oxi! Você tem que fazer a casa, mas não sei ganhar dinheiro. Essa é boa. Essa foi foda. Essa foi boa. Mas o fato é que eu nunca fui boa com tecnologia. De verdade, nunca foi o meu forte. Só que entre eu e o Alex, eu era um pouquinho melhor. E aí a gente dividia a tarefa e eu falei, eu vou fazer esse negócio. Precisa ter presença digital. Apareça e cresça. Abrir uma empresa não é ter CNPJ e uma plaquinha na porta, não. E, gente, tem horas que a ignorância é a melhor coisa do mundo. Você sabia que a gente se posicionou... Felicidade tá na ignorância, né? A gente se posicionou como empresa desde o primeiro dia. Abrimos empresa, é empresa. E abrir empresa, pra gente foi decidir o nome e fazer a logo. Mentalidade, pô. A gente falou, somos empresa. De repente eu botei na minha cabeça que a gente era empresário e fosse. Papel timbrado, apresentação. Eu nem sabia que tinha uma lei, que eu nem sei direito como é, que você não pode dizer que você é empresa, você não tem empresa. E aí a ignorância foi maravilhosa, porque a gente passou alguns meses vivendo a vida plena, a gente se posicionou como empresa. Cara, e esse negócio... Sem CNPJ. Mas voltando nesse assunto de que ignorância é uma bênção, né? É verdade, cara, porque assim, é comprovado que quanto mais você vai estudando, e aí tome, né, carreira diplomática, e tome diploma, você, na verdade, você tá vendo várias formas de como algo dá merda. É isso aí. Porque você está tendo conhecimento da área, então você... Não, a gente já foi palestrar em pós-graduações. E entre a nossa palestra e outra, ali uma aula, a gente via professores, quando vão dar aula sobre um determinado assunto, de construção, não sei o quê, os cases dos caras é só coisa que deu merda. Então, imagina, você tá ali para pegar um diploma para atuar na área e tá ouvindo só merda. Bicho, era melhor não saber, porque pelo menos eu ia ter coragem de ir, né? Agora... Vou ter que ter a coragem triplicada para poder vencer, né, o medo agora, porque eu já não sou mais ignorante, né? Então é foda. Mas é isso, galera. Então foi basicamente essa a nossa trajetória. Não desista, sabe? Entenda que desistir não é uma opção. Se você acredita nisso, vai. É possível. Hoje você tem tudo na mão. Cuida do seu marketing. Apareça e cresça. As entradas dos nossos projetos começaram assim. A gente começou a trabalhar marketing, rede social, fizemos site, começamos a falar sobre o nosso trabalho. Porque às vezes a gente não tem coragem de falar o que a gente faz. Às vezes as pessoas do nosso lado não sabem que você poderia oferecer algum serviço. E tudo é obra. Se você tem amigos, você tem potenciais clientes. E são essas pessoas que você às vezes vai ter que investir, às vezes vai ter que fazer projeto de graça? Sim. Às vezes vai ter que fazer um orçamento de graça? Sim. Mas sempre deixando claro o seu posicionamento. Entenda que é melhor você fazer de graça e alguém te dever um favor. Olha essa. É melhor você fazer
fazer de graça e alguém te dever favor do que você fazer baratinho e ser taxado como profissional baratinho. O profissional baratinho, ele vai ser indicado por, vai lá no fulano que ele é baratinho. Fala com o fulano porque ele é baratinho. É muito difícil você reverter isso. Então, é melhor você fazer um favor para alguém, investir naquilo, e tem horas que você vai ter que pagar o preço mesmo. A gente fez vários projetos para clientes fictícios. A gente precisava mostrar o nosso potencial. Então a gente fala, pô, na faculdade tá tudo bem, ficar fazendo projeto para ninguém. Aí formei, agora eu não posso mais fazer. Agora subiu o rei na minha cabeça e, cara... Vou só tangibilizar para vocês essa coisa de dever favor, né? Cara, dever favor é pior do que dever dinheiro. Dever dinheiro você vai lá junto à grana e paga. Dever favor é intangível, né? Então, assim, um exemplo só para vocês entenderem, né? Imagina um banheiro para quem tá com dor de barriga. Meu amigo, o cara arrumar um banheiro para você na hora que você tá com dor de barriga, aquela que você tá suando, frio, meu amigo, você deve a vida pro cara depois. Como é que você paga um negócio desse? Né? Não tem como. Então, realmente, não se permita ser taxado de profissional barateiro, de quebra-galho. Quem quebra-galho é macaco gordo, entendeu? Então, é melhor você falar, ó, bom, esse trabalho custaria tanto, eu cobraria tanto por ele, mas vou fazer uma parceria com você e tal, em vista aí do portfólio, que eu acho que é importante para mim, pro meu site e tal, tangibilizar, porque isso vai fazer a pessoa, inclusive, ter comprometimento com o trabalho que você está fazendo. Porque senão, cara, o que vai acontecer? O que é de graça não tem valor, a pessoa vai pegar o seu projeto, né, um exemplo de projeto aqui, ela vai mudar o teu projeto inteiro na obra. Ela vai sair comprando coisa da promoção, queima de estoque, ou ela achou mais bonito outra coisa, aí compra, e aí mudou tudo. Você teve um trabalho, não cobrou por aquilo, a pessoa não teve apego nenhum com aquele seu trabalho. Então tem que tangibilizar. E não é porque vai fazer de graça que tem que fazer mal feito. Opa! Coloca o seu nome em coisas que você tenha, né, orgulho. Então, galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham mais coragem para juntar aí a visão e a competência que você provavelmente já tem, que está escondida em algum lugar, para que você possa empreender e às vezes viver do seu propósito, viver de realizar o sonho das pessoas, porque realmente é maravilhoso. Poder lidar com projetos, poder lidar com obras é uma coisa que move muito a gente, e se você entrou nesse mercado, eu acredito que você já possa ter sentido isso, né? Essa realização, ver a concretização das coisas. E eu acho que deveriam colocar naquela máxima, né? De todo homem, todo ser humano deve escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Deveria realizar o sonho de outra pessoa, porque realmente isso move montanhas. E deixa um comentário lá pra gente dizendo o que vocês acharam de saber desses nossos bastidores, se fez sentido pra gente poder fazer mais conteúdos dessa forma aqui com vocês. Um grande abraço e até mais. Valeu!